Sabe, para muitos negócios, falar em cortar custos soa como uma medida de defesa, né? Algo para fazer só quando a coisa aperta. E se a gente virasse essa chave? A ideia aqui é tratar a gestão de custos como ela realmente é, uma das ferramentas mais poderosas e proativas para acelerar o crescimento do lucro. Então, vamos começar com uma provocação. O que, no fim do dia, coloca mais dinheiro no caixa? Faturar R$ 1.000 a mais ou cortar R$ 1.000 de uma despesa? A resposta pode parecer óbvia, mas ela não é. E isso diz muito sobre uma gestão financeira que é realmente inteligente. E é exatamente aqui que a nossa intuição pode nos enganar. A gente entra no que eu gosto de chamar de paradoxo do lucro. A matemática de um negócio é bem diferente da do nosso orçamento pessoal. E entender essa diferença é, assim, crucial. Olha só como a diferença fica clara na prática. Uma nova receita de R$ 1.000. Parece ótimo, certo? Mas ela nunca vem sozinha. Ela traz uns sócios que pegam uma fatia no caminho. Impostos, comissões, o custo dos materiais. Esse dinheiro nunca chega inteiro no lucro. Agora, e a economia de R$ 1.000? Ah, essa é pura. Chega limpinha, vai direto para a última linha do resultado. E essa é a grande virada de chave. É isso que precisa ficar claro. Cada real que se economiza se converte integralmente em lucro. É uma alavanca poderosíssima que está totalmente sob o controle da gestão. Essa percepção, de verdade, muda o jogo. Certo, a lógica está clara. Mas na prática, por onde começar a procurar essas economias? Bom, vamos mergulhar agora em algumas estratégias de alto impacto, começando pela fundação do negócio, a estrutura física e os fornecedores. Eficiência estrutural. O nome pode até parecer complicado, mas a ideia é bem simples, é questionar os maiores custos fixos. Sabe, aquele aluguel, o condomínio, as contas que chegam todo santo mês, faturando ou não. É justamente nesses gastos que parecem inevitáveis que moram as maiores oportunidades de economia. A reflexão aqui tem que ser bem direta. Esse espaço de trabalho que existe hoje é uma real necessidade ou é só um hábito? Será que modelos híbridos ou remotos não seriam mais eficientes? E um coworking não seria mais inteligente? Pensa só, cada metro quadrado ocioso é um vazamento de dinheiro. Um vazamento que precisa ser estancado. Outro ponto crucial é o relacionamento com os fornecedores. Aquela regra dos 3 orçamentos é muito mais do que um clichê, é uma disciplina de lucratividade. E isso se aplica a tudo, viu? Especialmente para aqueles serviços recorrentes. E tem mais, o reajuste anual automático que o fornecedor manda não é uma lei, é só o começo de uma nova negociação. Ok, saindo da estrutura e dos fornecedores, vamos olhar para dentro, para a operação. Aqui, ser eficiente não é sobre cortar por cortar, mas sim sobre otimizar processos e, principalmente, a forma de se relacionar com quem já é cliente. Olha, essa frase deveria estar na parede de todo escritório. Todo o esforço para trazer um cliente novo, marketing, vendas, tempo, energia, tem um custo altíssimo. Um custo que muitas vezes é subestimado. E o tamanho desse custo é este aqui. Pode chegar a ser 6 vezes maior. É isso mesmo. Conquistar um cliente novo pode custar 6 vezes mais do que manter um cliente atual satisfeito. E isso transforma a fidelização em uma das estratégias de redução de custo mais eficazes que existem. Cada cliente que fica é uma economia gigante. E não são só os grandes cortes que fazem a diferença, não. Como lembra o empreendedor Lúcio Neto, a atenção aos detalhes é fundamental. Aqueles pequenos gastos recorrentes, sabe? Aqueles que parecem inofensivos, quando somados, podem criar um rombo gigantesco no orçamento. E a matemática não mente. R$ 20 por mês parece pouco, né? Mas isso se transforma em R$ 240 de lucro puro no final do ano. Agora vamos imaginar que se encontre 5 oportunidades como essa no negócio. Já são mais de R$ 1.200 a mais no caixa. É o poder da consistência. Então, o que fica de tudo isso? A mentalidade mudou, as estratégias estão aí, na mesa. O último passo é sempre o mais importante: transformar essa clareza toda num plano de ação, algo concreto e imediato. E talvez a ideia mais poderosa seja justamente esta. Aumentar o faturamento depende do mercado, da economia e da concorrência. São muitas variáveis fora de controle. Agora, otimizar os custos? Isso depende da gestão. A caneta está na mão de quem lidera o negócio. É a área com maior poder de ação direta sobre o lucro. Para encerrar, fica aqui um desafio. E não é para o próximo trimestre, nem para o mês que vem.
é para esta semana. Qual é a primeira despesa constante que pode ser repensada, renegociada ou eliminada? A jornada para um negócio mais lucrativo começa com essa decisão.